Olá, amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Rubem Filho, você está no Cartola Sem Demora e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre rodada de número 32, time principal. Faltam apenas, pessoal, 7 rodadas para o fim do Cartola FC temporada 2021. Chegando aqui na tela principal do Cartola, a nossa última pontuação foi de 96,96, número cabalístico, brilhamos mais uma vez, pontuamos muito em mais uma rodada, estamos indo bem, aliás, continuamos indo muito bem e é isso que importa. Espero que vocês, meus amigos cartoleiros, tenham pegado as dicas aqui e tenham ido muito bem também. Então avisa logo aí quanto foi que você fez, qual foi a sua mitada nessa rodada. O nosso total de patrimônio é de 148,88, ganhamos aí 5 preciosas cartoletas, estamos agora numa situação bem confortável para a gente estar escalando o nosso time e o nosso total de pontos acumulados, 2.041,61, continuamos bem aí no Nacional, vamos subindo, vamos seguindo em frente que a gente vai chegar lá em cima. Vamos agora traçar o nosso primeiro esboço para a rodada de número 32, que já fecha amanhã, sábado, às 16h30. Vamos iniciar a nossa escalação por onde a gente sempre começa, que é pelos goleiros. Chegando aqui nos goleiros, a gente tem muitas opções de goleiros bons para essa rodada. A primeira delas, a gente tem aqui o Fernando Miguel e o Everton. O Fernando Miguel que está negativado e o Everton que fez uma boa partida aí contra o Atlético Goianiense, manteve o SG e foi muito bem. Descendo aqui, a gente chega no Marcos Felipe, que enfrenta um Palmeiras, e o Palmeiras está com um volume de jogo muito bom. E ele aqui, o Cássio que está negativado, tem um jogo bom, confortável em casa contra o Cuiabá, que é bem acanhado para fazer gol quando sai para jogar, e é uma das principais peças para essa rodada. E a gente chega aqui nessa dupla que se enfrentou na rodada passada, o Maílson e o Matheus Cavicchioli, que são também boas opções. Vejam vocês quantas boas opções de goleiro para essa rodada, e o goleiro que está fazendo a diferença ali na pontuação final. Descendo mais aqui, a gente pode destacar ainda o Douglas Friedrich, goleiros contra a Chape costumam ir bem. E ele aqui, o João Ricardo, goleiros contra o Sport, também costumam ir bem. Para o nosso time, para esse nosso primeiro esboço, por enquanto a gente está ficando aqui com ele, com o João Ricardo. A gente acha interessante um SG do Ceará nessa rodada. Vamos agora para os nossos zagueiros. Chegando aqui na zaga, a gente tem uma característica bem interessante para essa rodada, que são as duplas de bons zagueiros dos times. A primeira delas é formada por João Vitor e Gil, que enfrentam aí um Cuiabá. Tem um jogo bem interessante para eles. A segunda, dupla de zagueiros do Palmeiras, o Luan e o Kusevich, que foram muito bem na rodada passada. A gente ainda pode citar Victor Cuesta e Bruno Mendes, tem um jogo bem confortável em casa contra o Atlético Paranaense, que ele pode estar saindo muito bem. Dupla de zagueiros do Ceará que estão voltando aí de suspensão e podem estar saindo muito bem, o Luiz Otávio e o Messias, que tem um jogo bem confortável contra o Sport. E, para finalizar, a gente tem aqui dupla de zagueiros do América, o Eduardo Barman e o Lucas Cal, que podem estar se saindo muito bem. Para o nosso time, nesse primeiro esboço, a gente vai ficando aqui com o Victor Cuesta, a gente gosta do Victor Cuesta, e ele aqui, unanimidade da rodada, o João Vitor, que deve estar no time de todo mundo. Vamos agora para as nossas laterais. Chegando aqui nas laterais, a gente tem logo aqui de cara o Aderlan, que tem um bom jogo e que ele pode estar se saindo muito bem. Descendo aqui, a gente chega na unanimidade na rodada. O Fagner deve estar no time de todo mundo. O Fagner que está jogando muito, está desarmando muito e tem um bom jogo pela frente. Descendo mais aqui, a gente chega nele, no Felipe Jonathan, que pode ser uma peça ali para você estar diferenciando. O Felipe Jonathan está jogando ali mais que de meia e está indo muito bem nessa posição. Marcos Rocha, o Marcos Rocha, que está numa fase muito boa e a gente não pode negligenciar nisso. E o Calegari, que se realmente jogar, o Calegari tem uma partida muito boa em que ele pode estar fazendo bons desarmes. Descendo mais aqui, a gente chega no Saravia, que deve estar sendo bem escalado nessa rodada. O Saravia que pega aí o Atlético Paranaense e que ele pode estar saindo muito bem. E descendo mais aqui, a gente tem 3 bons laterais que você pode estar fazendo a diferença, principalmente você que está atrás na sua liga e está querendo tirar pontos. Que é o Sander, que está jogando muito bem, está desarmando muito. O Marlon, que enfrenta um Grêmio em casa. E ele aqui, o Madison que é aquele lateral que joga bem avançado, que pode estar fazendo ali um gol ou dando uma assistência. Para finalizar, a gente chega aqui na dupla de laterais do Ceará, muito forte para essa rodada, que enfrenta aí o Sport, e o Sport cede muito para laterais. O exemplo disso é o Patrick na rodada passada, que pontuou 7,30 mesmo sem SG. Para o nosso time, a gente vai aqui
Nas unanimidades da rodada, a gente vai de Saravia, que tem um jogo bem interessante para ele, e nele aqui o Fagner, que deve estar no time de todo mundo. Assim, a gente vai fechar nossa zaga com Fagner e João Vitor do Corinthians e Victor Cuesta e Saravia do Internacional. O goleiro aqui é o João Ricardo. Vamos agora rapidamente aqui para o nosso técnico. Técnicos para essa rodada, quem a gente destacaria? A gente tem o Diego Aguirre, que tem um jogo bom em casa. A gente tem um Silvinho e uma opção mais barata, a gente tem aqui o Thiago Nunes, que enfrenta o Sport. A gente ainda tem o confronto do Wagner Mancini contra o América. Esse confronto deve pegar fogo, o América deve ir com tudo para cima do Mancini aí, provando que ele fez uma péssima escolha. Para o nosso time, a gente vai ficar aqui com ele, a gente vai de Silvinho, que tem um jogo aí mais confortável em casa. Vamos agora para o nosso meio e para o nosso ataque. Chegando aqui no meio de campo, a gente tem logo ele aqui de cara, o Edenilson ou o Patrick, duas boas opções para você estar indo. Descendo mais aqui, a gente tem aqui o Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga. O Gustavo Scarpa que brilhou na rodada passada, a gente falou muito disso aqui. Vamos evitar a loteria, vamos de Scarpa e vamos de Veiga. Deu muito bem, deu muito certo. O Scarpa que tem ainda uma lei do ex fortíssima nessa rodada. Descendo mais aqui, a gente chega no Ederson, a gente destacou o Ederson aqui, o Ederson fez 7 desarmes na rodada passada, tem um jogo bom e que ele pode estar fazendo desarmes de novo. Descendo aqui, a gente chega em meio campista do Corinthians para essa rodada. Renato Augusto, Gabriel Pereira ou Juliano pode estar se saindo muito bem, então você fechar e cercar o Corinthians ali pelo meio é muito interessante. Descendo mais aqui, a gente chega nele, no Vina, o Vina que está negativou muito, mas tem um jogo bem confortável com o Sport, deve estar entre os mais escalados e é uma boa opção nessa rodada. Para finalizar as opções aqui no meio de campo, as opções fora da curva que você pode estar apostando para tirar aquela diferença, a gente tem aqui o Guilherme Castilho, a gente falou bem dele na rodada passada, pontuou 7.5, enfrenta aí uma Chapecoense e todo mundo sabe que Chapecoense cede muito para meio campista. Para finalizar, a gente tem ele aqui, José Welison, a gente está sempre falando do José Welison, era a dúvida na rodada passada, foi confirmado momentos antes de iniciar a partida, pontuou 11.50 e foi bem em mais uma rodada. Para o nosso time, a gente vai fechar aqui com o Patrick, a nossa primeira opção, o Patrick que está bem negativado, está chegando aí depois de uma suspensão e deve ir muito bem nessa partida. Vina, pela fase e pelo confronto, e a nossa última opção, o Rafael Veiga que está uma fase bem absurda. Vamos agora para o nosso ataque. Chegando aqui no ataque, a gente tem opções, boas opções e opções aquelas que não são entre os mais escalados normalmente. São elas, o Marinho que voltou a brilhar, o Marinho que voltou a fazer gol e o Marinho que produz muito scout, pode estar embalado e pode estar saindo muito bem em mais uma rodada. Descendo mais aqui a gente tem o Gabriel e o Bruno Henrique, porém a gente não vai nem destacar muito eles, que pode ser que o Renato poupe ele de mais um confronto. Descendo mais aqui a gente tem o Roger Guedes, que deve ser uma das unanimidades da rodada. O Roger Guedes pode estar saindo muito bem. E descendo aqui a gente tem trio de ataque do Bragantino, o Arthur, o Ítalo e o Elinho. O Bragantino que vem de 3 derrotas seguidas e deve fazer de tudo para não estar perdendo mais uma. A gente ainda pode destacar o Dudu e a fase do Dudu que está ali atrás do gol dele. O Rick que deve ser aí uma opção fora da curva para você que está querendo tirar aquela diferença. E a gente chega aqui nele, essa dupla de atacantes muito fortes para a rodada. O Ricardo Bueno, Chape, cede muito para atacantes e atacantes mais avançados. E aqui o Ademir, a fase do Ademir é bem absurda. O Ademir está jogando muito, pontuou novamente 9.6, acima dos 9 pontos. Fez gol em mais uma rodada e deve ser aí. E tem aí um bom jogo pela frente. Descendo mais aqui, a gente tem ele, o Michael, e a fase do Michael muito boa, muito forte, um dos principais atacantes do brasileiro nessa reta final. E para finalizar, a gente ainda tem mais 3 opções aqui. A gente tem o Coelho, que tem uma média básica muito boa. O Zarate, que enfrenta aí o Grêmio, e eu acho que o América vai com tudo para cima do Grêmio nessa rodada. Um confronto direto ali muito interessante. E ele aqui, o Michael, a gente tem que destacar o Michael. Pela fase do Michael, tá fazendo gol quase toda a rodada. Para o nosso time, a gente vai fechar aqui com o Michael, pela fase do Michael, com o Ademir, pela fase também do Ademir, e a nossa última opção vai ser ele aqui, o Roger Guedes, que deve ser aí uma das unanimidades da rodada. Assim, o nosso meio e nosso ataque fica fechado pelo Veiga, pelo Vina e pelo Patrick. E nosso ataque é um ataque aí por característico, pelo menos por enquanto, o Roger Guedes, o Ademir e o Michael.
Vou posicionar meu time agora na posição de escalação para vocês visualizarem melhor. E o nosso time vai com João Ricardo no gol, Fagner e Saravia, nossos laterais, João Victor e Victor Cuesta, nossos zagueiros, Rafael Veiga, Vina e Patrick, nosso meio de campo, Roger Guedes de capitão, Ademir e Michael, o nosso ataque. Técnico, Silvinho. E o nosso banco de reservas vai com Gabriel Dias na lateral, Luiz Otávio, nosso zagueiro, Guilherme Castilho, nosso meio de campo, e ele aqui, o Coelho, o nosso atacante. Esse time custou bem baratinho, cerca de 117,73 cartoletas, e a gente espera pontuar bem em mais uma rodada. Esse foi o nosso primeiro esboço, espero que vocês tenham gostado. Aproveite para seguir a gente nas nossas redes sociais, @cartola-sem-demora, o nosso Instagram, ou se você preferir, o nosso grupo de Telegram gratuito, o link está aí na descrição do nosso vídeo. Isso é muito importante, porque é lá que a gente vai estar divulgando o nosso time definitivo momentos antes do fechamento do mercado. Então é isso, pessoal, sem mais demora, vem comigo e vem mitar.